pessoal, beleza? Vamos falar aí do Google Stitch hoje, né? E talvez brincar um pouquinho aí com o Google Gemini. Bora lá. Então vamos lá, pessoal, vamos falar aí dessa nova ferramenta do Google, né? Tá em fase beta ainda, que é o Stitch, né? Não é ali o Stitch, né? Por favor, gente. Eu já andei fazendo alguns testes aqui, tá? E achei muito legal. A priori, tá? Eu já vou falar uma coisa pra vocês. Não adianta fazer teste em português. Se vocês colocarem em português, ele simplesmente quebra. Acredito que nos próximos dias aí, provavelmente, a Google vai trazer alguma correção. Mas eu quero mostrar pra vocês algo que é muito legal, principalmente pra quem não tem aquele domínio de UX, criar aqueles protótipos legais. Olha isso que maneiro. Basicamente, eu criei aqui uma frase, né, falando para criar uma área para gerenciar empréstimos de uma empresa, beleza? Aqui eu vou deixar web, mas ele funciona perfeito também para mobile, tá? Lógico, ajusta o texto para ficar coerente para uma aplicação mobile, se for o caso, beleza? A gente coloca aqui para gerar, né? Ele vai começar aqui o processo. É bem tranquilinho, tá? Para usar, você precisa de uma conta da Google, padrão. Às vezes pode acontecer dele não carregar a imagem. Se acontecer, até legal que eu já mostro para vocês o que vocês fazem nesse caso, né? Mas vamos aguardar um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, funcionou de primeira. Perfeito. Legal, gente. Se ele não tivesse carregado, ou melhor, se ele tivesse executado e não aparecer aqui, você dá 2 cliques na imagem, que ele... um clique só, na verdade, que ele carrega e quando você fechar ele abre de novo. Mas basicamente é isso, gente. Com uma frase, eu já tenho aqui um layout que eu até posso apresentar para um cliente, tudo. Meu, isso facilita demais a vida da gente, né? Principalmente se você tá sem ideia, ou se precisa fazer uma adaptação de layout, alguma coisa rápida ali na sua squad que você precisa apresentar, né? Entendendo que você tá num grupinho maior, né? Mas geralmente a gente tem um X, né? Há casos que a gente não tem. E o que é bem legal, né? Você dá um clique, aí você pode transformar isso em código mesmo, ele transforma em HTML, tá? Você dá um clique, código, beleza? Então você já pode pegar todo esse código aqui. Vamos voltar para o design. Vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar aqui no Figma. Você pode copiar aqui para o Figma, certo? Aqui tem até um outro exemplo meu mesmo, que eu tinha gerado há pouco tempo. Vou até mostrar para vocês, ó. Quando a gente coloca, ele pode quebrar alguma coisa aqui, tipo no gráfico, como foi esse caso aqui e tudo. Mas o interessante é que ele separa perfeitamente, tá? Um outro exemplo, mas para vocês entenderem mesmo como fica. Beleza? Aí copiou, você pode jogar aqui no Figma normalmente que ele vai funcionar, beleza? Mas eu quero mostrar para vocês agora mais uma coisa que assim, pra mim, tá sendo bem legal, mas tem que ser usado com calma, tá, gente? Pra ter cuidado. Vamos imaginar aí que você tá trabalhando com uma aplicação React ou Angular, tá? Eu sou fanboy de Angular, quem me conhece sabe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um print desse card aqui no Gemini. E vou montar aqui uma estrutura para a gente ver o resultado, beleza? Aqui na nossa tela aqui do Google Gemini, estou usando aqui a versão Flash, tá? Se quiserem pode usar a Pro ou fazer alguma personalização se vocês quiserem. Aqui no caso eu deixei a Flash mesmo que eu acredito ser suficiente, beleza? Literalmente eu peguei um print daquele card, normal.
coloquei aqui e coloquei a seguinte frase: preciso transformar esse card em um componente reutilizável para o Angular, pode gerar o SAS, o TypeScript e o HTML. E também os testes unitários, para a gente ver o que acontece, né? Vamos lá. Vamos jogar aqui. Com um componente extremamente simples, com certeza a gente vai conseguir um resultado legal. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Component Input Change Detect. Tá. Current. Ele considerou o dólar. Declaração, amount. Legal. Gente, praticamente aqui foi uma brincadeira, né? Basicamente eu não utilizaria o Change Detect Strategy, né? Acho desnecessário, mas ele colocou aqui. Tá, e vai de vocês quiser implementar algo nesse sentido, eu realmente não implementaria, tá? Mas no restante, normal, tá? Ele deixou um number ou nulo, né? Para receber nulo, ele não tratou também, caso venha o valor, venha um nulo, né? Então também é importante aqui tratar. Mas o que eu quis mostrar para vocês é que simplesmente com o próprio design um pouquinho da IA, a gente já consegue ter uma estrutura literalmente pronta, né? Aqui ele usou a pipe de moeda, né? Estipulando o dólar, que é o que está aqui realmente, então está atendendo. O CSS aparentemente está ok, nada fora do padrão. Ele até realmente já colocou o roxo aqui como display block, né? Daria para fazer com flex, mas ok. Mas basicamente ok. Então, assim, com poucas linhas a gente já consegue ter ele implementado. E o TypeScript também. Ele já considerou aqui o teste. Com valores tudo passando nulo. Legal. Então é isso aí, gente. Aí um exemplo aí de brincar um pouco com o Stitch, né? Que é a ferramenta nova aí do Google. Tá bem legal. Vocês podem importar aí o design e tudo para usar aí no Figma ou no Adobe XD, né? Quem gosta daquilo. Brincadeira. E posteriormente até usar uma IA para poder estar auxiliando vocês aí na criação aí dos componentes. Beleza? Só tomem cuidado. Acho que eu até fiz um vídeo alguns dias atrás falando justamente desses pontos aqui. Só tomem cuidado com esses pequenos detalhes, mas dá pra gente ganhar muito tempo. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Valeu. Gostou? Deixa aquele like. Tamo junto. Até mais.